Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e tô aqui com ele, Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, bom? Bom, Felipe. Bom Como demais. foi esse pós-carnaval aí em Uberlândia? Cheio de pão de queijo, um pouquinho de um gorozinho, né? Uma cachaça mineira, mas de resto tá tudo bem. Mas não pode falar isso no episódio que se chama Terrivelmente Cristã, né? Ué, mas Cristo não bebia vinho? Pois é, aí você deu um checkmate. Multiplicou os pão de queijo, não foi isso? Não é esse o milagre da multiplicação dos pão de queijo? Na Bíblia contada na versão mineira, era exatamente isso que aconteceu. Bom, se você chegou aqui, tá perdido, a gente vai falar com a Débora Silva do Monte. Ela é nada mais, nada menos do que professora, pesquisadora lá da Universidade Federal da Grande Dourados. E não só ela, né, Geraldo? A gente também tem uma outra presença ilustre aí. Matheus Hernandes, também lá da Federal de Dourados. Figurinha carimbada, né? Que a gente chamava antigamente de figurinha carimbada aqui no Chutando a Escada. Grande amigo. Batemos um papo aí sobre a política externa, essa virada na política externa do último governo, sobre os principais atores, a formulação dessa política externa. Um papo bem interessante. É isso aí, eles publicaram um texto recentemente chamado Terrivelmente Cristã, a política externa em direitos humanos do governo Bolsonaro. O texto, Geraldo, está disponível em português, inglês, espanhol, então se você tem aquele seu amigo que não lê português, que só lê inglês, manda o link para ele. Quer fazer esse favorzão para ele, dar um texto para ele ler sobre a Damares e a política externa de direitos humanos do governo Bolsonaro, você pode mandar em espanhol. É isso aí. A gente fala bastante também sobre a atuação da Damares Alves e sobre a Ângela Gandra, né? Eu acho que vale a pena ficar até o final, porque é um episódio que nos ajuda a entender um pouco esse vespeiro, né? Que a gente acabou vivenciando durante o governo Bolsonaro. Mas, Geraldo, antes da gente ir pro papo, eu queria fazer uma menção aqui à trilha sonora do episódio, né? Muitos ainda olham lá na descrição do episódio para entender um pouco melhor as bandas que a gente toca, quem que são os autores das músicas, né? Dessa vez vem uma banda aí lá de Dourados também, chamado Chupa Cabras, hein? Olha só. Se você quiser conhecer mais o trabalho deles, a gente vai deixar a discografia também na descrição do episódio. Deixa eu fazer um comentário aqui. Queria agradecer a Ana Luiz Esteves e você, Felipe, pelo episódio da semana passada, que eu não participei, mas foi um episódio comentadíssimo no site do Chutando a Escada. Agradecer aqui o pessoal que passou lá para deixar um elogio, um comentário, Eustáquio Moreira, Leus Araújo, Dênio Magno da Cunha, Guilherme França. Comentários muito bacanas, viu? E gente que morou na Rússia, dando seu depoimento sobre a profundidade da análise da Ana Lívia. Então eu queria agradecer e dizer que eu acho que eu tô para me aposentar, né? Porque a hora que eu não venho, o episódio sai bom desse jeito, é melhor não mexer em time que tá ganhando. Nem vem, começa... a história do Geraldo é a seguinte, ele estava num bloquinho do carnaval, não chegou a tempo da gravação, agora a conta veio alta, tá com a voz rouca aí, ó, tossindo, né, porque queimou largada no carnaval e agora ele vem com essa de aposentadoria. Nada disso, Geraldo. Vamos parar de falar besteira? Como que faz pra ajudar aí a apoiar o Chutando? Se você quer apoiar a continuidade desse projeto, você entra lá em chutandoaescada.com.br/apoio. Tem 3 programas de financiamento coletivo. Você pode procurar pela gente diretamente também no PicPay, no Patreon ou no Catarse. E você pode sempre fazer aquele Pix maroto para apoio@chutandoaescada.com.br. Se você fizer o Pix, avisa a gente por e-mail pra gente ler seu nome aqui, entrar em contato, agradecer, porque sabe como é, né? Deixa também... Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí. Deixe também seus comentários aí sobre o episódio, avalie o Chutando no seu agregador favorito. E é graças ao apoio de vocês que a gente tem pessoas tão boas quanto o Felipe Reis e a Letícia França, que trabalham aqui com a gente nos bastidores. Geraldo, então vamos falar sobre política externa brasileira terrivelmente cristã com a Débora Monte e com o Matheus Hernandes. E ouvir Chupa Cabras. É isso aí, então com vocês, Chupa Cabras. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Então vem, garota sertaneja,
você me mostra o seu coma. Mas, Geraldo, hoje a gente tem uma galera aqui maneiríssima para conversar com a gente sobre um tema não tão maneiro, mas importante a gente discutir, que é a Débora Silva do Monte, que ela é professora do curso de graduação em Relações Internacionais, também é professora lá do Programa de Pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos, é coordenadora do curso de Relações Internacionais lá da Universidade Federal da Grande Dourados. Débora, que alegria poder falar com você. Muito obrigado por topar falar com a gente. Olá, Felipe. Olá, Geraldo. O prazer é todo meu. Tô ansiosa pro nosso bate-papo. Mas não é só a Débora que veio aqui. A gente tem uma outra figurinha carimbada aqui, ó. É um patrimônio tombado já pela Universidade Federal da Grande Dourados, que é o Matheus de Carvalho Hernandes. E aí, Matheus, tudo bem, cara? Pô, tudo bem, Felipe, Geraldo. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse podcast charmoso e aveludado, que é o Chutando a Escada. E hoje, melhor ainda, estar em companhia aqui da minha querida colega e grande amiga intelectual competentíssima, que é a Débora. Para mim, eu só tô aqui para fazer um stand-up ruim. Vocês vão ver que a craque é ela. Quando ela foi contratada pela UFGD, eu falei para meus colegas, contratamos a Marta. Aí sim, a Marta, maravilhosa. Eu pensei que você tinha dito, agora posso aposentar, não foi isso? O Matheus é muito generoso, gente. É a principal qualidade dele. Muito bom. O Matheus, para quem não conhece, ele também é professor lá do curso de RI da Universidade Federal da Grande Dourados. E ele é mais um monte de coisa, né? Membro de grupo de pesquisa, a gente compartilha grupo de pesquisa. Agora eu já nem sei mais o que tá fazendo, faltou alguma coisa, porque você é muita coisa, Matheus. O que você apresenta aí para quem não te conhece? Olha, durante a pandemia eu me especializei em cuidar de plantas. Também desenvolvi congelamento de molho pesto. Muito bom. E tenho também uma habilidade boa para comprar folhas, tipo rúcula, alface, e mesmo morando sozinho, elas não estragarem, porque eu aprendi com a Rita Lobo a como conservá-las. Então é assim que eu venho me apresentando ultimamente. Além de ser um grande músico, né? Não é, Geraldo? Então, para quem não conhece o Matheus, roda aí o feed do podcast, vai ouvir o Matheus aqui. O Matheus já veio falar de ONU, já veio falar de direitos humanos, já veio falar de questão indígena, já veio falar de uma pancada de coisa aqui. E se não tiver bom, você entra aí num episódio de virada de ano e ouve o irmão do Matheus, que esse aí que é o coisa boa da família mesmo. A parte boa da família também já teve aqui, grande Samuel. Mas olha só, gente, a Débora e Matheus publicaram um texto, né, recentemente, intitulado Terrivelmente Cristã, a política externa em direitos humanos do governo Bolsonaro. Mas para começar aqui a conversa, né, tanto Débora quanto o Matheus são especialistas nessa face da política externa brasileira, que é a dos direitos humanos, ou já olharam com muita atenção a participação do Brasil, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Mas o governo Bolsonaro impôs uma inflexão radical, né, nessa trajetória até constitucional da política externa brasileira em direitos humanos. E aí, Débora, eu queria começar com você te perguntando como isso se deu, né? Se você poderia fazer talvez um voo panorâmico aí pra gente sobre o significado disso, né, e a importância desse tema para entender a política externa brasileira e a sociedade brasileira como um todo, né? Beleza, Felipe. Bem, essa agenda de pesquisa minha com o Matheus, ela começou, antes de fazer o voo panorâmico, fazer como a gente chegou nessa ideia, essa agenda de pesquisa começou quando o Matheus juntou as suas pesquisas e leituras em direitos humanos em geral e a posição brasileira no Conselho de Direitos Humanos, e a minha curiosidade em estudos de política externa brasileira, principalmente, né, naquela pegada de que política externa é política pública, política externa gera efeitos distributivos, política externa gera ganhadores e perdedores e mobiliza as pessoas de diferentes maneiras. E nos chamou muita atenção, quando o Bolsonaro foi eleito, né, algumas falas dele, até assim na campanha eleitoral que o fez vitorioso, falando que ele tiraria o Brasil da ONU. Depois falou, não, eu tiraria o Brasil do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E toda aquela campanha que ele fez por um ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, e a ministra que toma posse e fala que o Estado é laico, mas é terrivelmente cristão. E nos chamou a atenção essa posição, porque o Brasil, apesar, né, das suas mazelas sociais e apesar das múltiplas violações de direitos humanos que ainda
existem aqui, perpetuadas pelo Estado brasileiro, o Brasil tinha no texto constitucional e tinha no ambiente internacional uma postura de protagonismo, de defesa, por exemplo, de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, se a gente pega, né, e o Matheus é muito mais especialista nisso que eu, se a gente pega as posições do Brasil em votações do Conselho de Direitos Humanos, o Brasil tinha ali uma vanguarda em relação a direitos sexuais e reprodutivos, a minorias LGBTQIA+, e isso foi mudando e mudou de forma muito rápida durante o governo Bolsonaro. E isso pelo menos essa faceta internacional, né? É lógico que a gente percebeu desmontes também na arena doméstica, mas na política externa isso foi muito rápido, né? Assim, a mudança de postura brasileira. E aí eu comecei a me perguntar por que foi tão simbólico e foi tão rápido esse tipo de mudança. E a gente viu, né, que isso tem a ver com as próprias características da política externa, que é uma política que historicamente ficou muito concentrada nas mãos do poder executivo, né, e as pessoas às vezes têm essa percepção de que política externa é atribuição apenas do executivo. Então, foi teoricamente mais maleável para o Bolsonaro mudar essa posição brasileira, e não mudou isso à toa, mudou isso de forma estratégica, porque isso, querendo ou não, era uma forma, entre aspas, fácil de agradar um eleitorado que lhe foi muito fiel, que é o eleitorado cristão e evangélico, né, que está em disputa. E essa foi a motivação e as angústias desses anos. A primeira coisa, essa pesquisa nasce, primeiro do fato da gente dividir a sala, né, Débora e eu. Então a gente ia cada um acompanhando da sua mesa os fatos, digamos assim, a partir de cada um do seu ângulo e dividindo as angústias dos absurdos do governo Bolsonaro. Até que começamos a dialogar de maneira mais sistemática, eu a partir dos estudos sobre direitos humanos, sobre ONU, e ela a partir de política externa, mais precisamente de análise de política externa, né, Débora? Não tanto de história da política externa, e vimos que dava samba, né? Que podia fazer esse encontro, né? E eu acabei me beneficiando muito, que a Débora tem uma profundidade analítica bem legal. E aí a gente foi organizando esse texto e começamos a perceber que, de fato, na política, no tema direitos humanos, talvez seja o lugar mais visível da inflexão na política externa brasileira. Então, foi bem interessante observar essas inflexões a partir também da identificação dos atores, dos interesses e principalmente, acho que o grande aporte que a Débora trouxe é dos recursos específicos que cada um desses atores detém e as arenas nas quais eles atuam preferencialmente para veicular os seus interesses. Então, eu achei muito interessante nesse sentido esse texto, porque do ponto de vista, digamos, moral e até político, basta ter um pouco de decência para ficar inconformado com o que estava sendo feito. Mas esse aporte analítico organizou, deu uma sistematizada e, mais do que isso, nos fez compreender as motivações e os objetivos estratégicos para além das convicções morais que os atores ali tinham, né? Damares, o próprio Bolsonaro, o próprio Ernesto Araújo também. Então acho que poderia acrescentar isso. Assim. Mas, Matheus, Débora, para a gente entender essa inflexão, né, que isso, a essa altura o ouvinte já entendeu, que o Bolsonaro dá esse cavalo de pau, né, na política externa brasileira, e como o Matheus acaba de falar, o tema direitos humanos talvez seja a principal lente para identificar essa inflexão, é preciso talvez dar um passo atrás, né, e entender assim, quais eram os princípios, até esse que a Débora mencionou, esses princípios constitucionais, como que se dava, em termos gerais, a política externa brasileira para os direitos humanos, até para a gente entender depois, talvez, a intensidade da inflexão. Você acha que é um bom caminho? Não, eu acho que sim. Acho que existem alguns elementos constitucionais que guiam a política externa brasileira, entre eles direitos humanos e, obviamente, a depender do governo que tivemos, né? Como gostam de dizer os analistas, das colorações, né? Eu adoro essa metáfora para não dizer que são de partidos diferentes e que têm projetos diferentes, mas independente das colorações, tinha variações, mas essas variações não se afastavam, digamos assim, desse ditame constitucional mais amplo. E a ruptura do Bolsonaro não é apenas uma ruptura com essa trajetória da política externa, mas é uma ruptura com o que preconiza a Constituição. O que isso significa de maneira, descendo um pouco o nível da análise?
significa que a gente começou a não só desrespeitar normas internacionais de direitos humanos, que inevitavelmente um país como o Brasil domesticamente já o fazia, né? Um país que viola muito, mas nós começamos a atuar dentro desses fóruns de modo, a desconstruí-los, 2, de formular normas e contranormas que reinterpretavam os entendimentos multilaterais consagrados no sentido de restringir o alcance dos direitos. Depois a gente pode falar do Consenso de Genebra e tudo mais, e também em alguns temas mais específicos que ficam no entrecruzamento com a questão de gênero, tanto do direito sexual reprodutivo da mulher, mas também de orientação sexual, identidade de gênero, nós demos uma guinada, assim, muito grande, se afastando completamente do entendimento constitucional, mas da trajetória de política externa. Então, o que foi colocado em prática não foi simplesmente um projeto conservador, foi um projeto retrógrado no sentido de tentar atualizar de maneira retrógrada a nossa política externa para o pré-Constituição, para o pré-88. Então, acho que essa é uma ruptura muito significativa, e tem uma outra ruptura temática que se deu na política externa brasileira do governo Bolsonaro, que também tem a ver com direitos humanos, mas não só. Geraldo pode falar melhor do que eu sobre isso, com certeza, que são as votações da questão Israel-Palestina, inclusive. Foi uma guinada muito significativa. O Brasil tem uma posição histórica e muito relevante nesse conflito, né? De sempre vocalizar que sejam respeitados aquilo que a ONU está preconizando dos 2 estados, e de repente nós passamos a votar de maneira muito alinhada. Inclusive tem o fator Estados Unidos aí que a gente nem colocou ainda no tabuleiro, né? O governo Trump, Bolton, mas nós passamos a votar em vários fóruns, inclusive dentro do Conselho de Direitos Humanos, pró-Israel, nos afastando de uma outra tradição, mais mediadora, articuladora, respeitadora do direito internacional, da política externa brasileira. Acho que, inicialmente, é isso que daria já para a gente falar. Não sei se a Débora também quer complementar. Perfeito. Após essa exposição do Matheus sobre, né, a postura internacional, quando a gente vai olhar o fazer da política externa, né, o seu processo decisório, a gente vê também que de 88 para cá, mas principalmente, né, com os governos Lula, a gente viu um processo de crescente politização, em alguma medida, de aumento dos atores que participam da concepção e da construção das posições internacionais do Brasil, ainda que isso é muito aquém do que seja desejado por uma política pública, né, que cause efeito na vida da gente. A gente viu um processo, e quando a gente olha especificamente direitos humanos, a gente vê que o Itamaraty e as outras instâncias ali que participam da construção da política externa passaram a estabelecer canais institucionalizados com setores da sociedade civil organizada que tenham ou que tiveram, então, posições alinhadas com o que o mundo pensa, né, de direitos humanos, com o que a ONU pensa, com aquela posição um pouco mais progressista do Brasil até então. Então, a gente vê, por exemplo, o Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos, que é criado e que tem ali muitas representações de setores da sociedade civil, mas também de órgãos ministeriais, de Ministério Público, de Defensoria Pública, e que passam a influenciar na construção da posição em política externa, da política externa brasileira em direitos humanos. E o que a gente vê no governo Bolsonaro é um completo esvaziamento dessas instituições de contato com a sociedade civil na produção de uma política externa em direitos humanos mais plural. E ao mesmo tempo que ele fecha esses canais, ele abre outros canais, talvez não tão institucionalizados, canais mais informais, de contato com outros setores da sociedade civil brasileira, com pensamentos mais retrógrados, mais conservadores e com um viés até mais religioso do que seria ali a postura do Brasil em temas de direitos humanos, sobretudo na questão de gênero, direitos sexuais reprodutivos e de orientação sexual. Então, a gente vê uma reorganização desse tabuleiro no nível doméstico, né? As ONGs que antes tinham um mínimo de espaço nos outros governos, no governo Lula, no governo Dilma, no governo FHC, para bater na porta e reivindicar e colocar sua pauta, hoje passaram a não ter esse espaço e passaram a ter que ir diretamente no internacional para fazer, né, no que os teóricos de direitos humanos gostam de falar, do efeito bumerangue, de ir tentar alianças internacionais, redes para pressionar o Brasil de fora para dentro,
já que os canais aqui dentro estavam fechados. E, ao mesmo tempo, e aí uma presença muito grande da Damares Alves, da ex-ministra, uma conexão com outros setores, né? E aí no artigo o Matheus se tornou expert na ANAJURE, né? Que é uma associação nacional de juristas evangélicos do Brasil, né? Que passaram a ter um contato e servir de subsídio, servir de material, fornecer material para essas posturas que o Brasil adotou no Conselho de Direitos Humanos. Eu queria fazer uma pergunta, acho que exatamente seguindo essa sua linha aí, Débora, porque eu achei muito interessante como você relembrou, né, desse insulamento do Itamaraty, né? A gente vinha de um processo de abertura, você tem um insulamento, vocês estão mencionando aí uma virada para outras instituições, né? A minha pergunta era mesmo nessa linha, até que ponto, que vocês falam muito da Damares, até fazem a brincadeira no título do artigo, né? Até que ponto essa é uma política da Damares ou de outros atores que estão subsidiando isso? Na listinha de atores, né, nesse exercício analítico que nós tivemos o esforço de fazer, identificar os atores, quais são suas preferências, seus recursos e suas arenas de atuação, a gente identificou alguns atores que participaram dessa inflexão na política externa em direitos humanos. A Damares é muito central, porque ela passou a chefiar um ministério que primeiro mudou de nome, né? Então acho que isso já é simbólico pra caramba, ter uma família antes de qualquer outra coisa. Isso passou, alguns estudiosos já mostram que a família foi como fosse uma célula central aí das políticas públicas dessa temática para domésticas ou internacionais do governo Bolsonaro. E a Damares, ela estabelece esse link com o setor evangélico. A Damares foi eleita senadora com uma votação extremamente expressiva no Distrito Federal. A Damares teve, ao longo do mandato do Bolsonaro, né, naquelas pesquisas de opinião, quem é o seu ministro, a sua ministra favorita do governo. A Damares ficava ali sempre em alta. A Damares tem uma penetração imensa em mas grande parte das igrejas evangélicas do país. Isso antes mesmo dela se tornar ministra. Então, ela fez esse link entre uma base de apoio muito sólida do Bolsonaro, né, que seria o setor evangélico, e o governo. E aí, mas a gente não pode esquecer que tinha um ministro das Relações Exteriores alinhado com as suas ideias, né, o Ernesto Araújo, principalmente nos 2 primeiros anos de governo, alinhado com essas ideias e com uma visão de mundo, né, contra o globalismo, contra a OMS, em defesa dos valores ocidentais, em defesa da família, e esse era um ator que fazia esse link, principalmente também com essas novas direitas ou as extremas direitas do mundo. Então ele tinha também um perfil muito midiático, então fazia uma dobradinha com a Damares nisso. E outros atores ali também no assessoramento presidencial, o próprio Felipe Martins, que também fazia esse papel de diálogo com as direitas, principalmente dos Estados Unidos, com movimentos até, né, de supremacia branca dos Estados Unidos. Então, esses são os principais atores que a gente identificou no governo que foram responsáveis, assim, por trazer essa mudança de pauta. A Damares, porque é o link com o eleitorado evangélico, cristão evangélico. O Ernesto Araújo, porque por mais que ele seja, né, reacionário, antiglobalista, todos aqueles termos que ele usava, ele ainda era de carreira no Ministério das Relações Exteriores, então carregava ali uma certa legitimidade, né, e sabia ali do vernáculo de como transitar por essas arenas, ainda que, né, isso seja bastante questionável, bem ou mal. E o Felipe Martins, que também tinha esse papel também na comunicação do Bolsonaro com seu eleitorado, pelo Twitter, né? Esse papel de comunicação que é muito central, e foi muito central na vitória do Bolsonaro e nos seus primeiros anos de governo. Além da Damares, né, o texto faz esse levantamento aí dos atores, arenas e estratégias. Você tem, obviamente, o presidente, né, da República, que tem essa força gravitacional, né, de acaba por nomear os ministros, as assessorias, e tal como o Felipe Martins e outros, né? A ANAJURE já foi citada aqui. A ANAJURE eu acho que ninguém ouvia falar, né? Ninguém conhecia, não sei exatamente quando ela foi criada, mas durante o governo Bolsonaro, a ANAJURE passa a atuar para fazer mesmo pressão, né, dentro dessa perspectiva fundamentalista religiosa, e eu acho que passa a ser um ator interessante para observar nesse tema, né, buscando talvez consolidar essa
hegemonia cultural dos valores cristãos, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, porque aqui me parece que há uma encruzilhada, né? E vocês mencionam isso rapidamente, que é o seguinte, havia toda uma luta, né? O Geraldo também menciona, pela quebra do insulamento, né, do Itamaraty, e o pressuposto era esse, né, de que a participação da sociedade civil, a participação social na formulação da política externa traria ganhos de maior qualidade, né, para a sociedade brasileira, porque os assuntos não seriam, portanto, definidos em salas fechadas, né, entre tecnocratas, né. Havia essa discussão, não necessariamente nesses termos, né. E eu me lembro que em uma entrevista, não me lembro exatamente se foi o Ernesto Araújo que fala um pouco sobre isso, né? Ele resgata essa discussão sobre a importância da participação social na formulação da política externa, portanto, critica o insulamento do Itamaraty, mas às avessas, né? Trazendo para a formulação da política externa um grupo segmentado da sociedade brasileira que tem essa leitura muito específica sobre o cristianismo e o papel, né, dos direitos humanos dentro dessa chave Deus, pátria e família, né? O bordão neofascista do bolsonarismo. E a atuação da Ana Júlia é um pouco isso, né? Há de fato uma apropriação indevida dessa discussão sobre insulamento por parte desses atores, ou eu estou falando uma grande bobagem? Não está, Felipe. Eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia nesse tipo de análise, muito cuidado, porque assim, é desejável que o processo decisório de políticas públicas seja democrático. Eu acho que isso é o princípio, seja participativo, né? Esse é o princípio que rege as democracias e logo em política externa isso não deveria ser concentrado na mão de poucos que não foram eleitos. Eu acho que isso é uma coisa que é bem assentada na literatura e para nós. E o que aconteceu ali foi que esse uso, né, falando que não tem mais insulamento, é completamente indevido, porque os canais que foram construídos nesse processo de pluralização dos atores, eles foram esvaziados. Então, esses contatos com a Ana Júlia não foram pelos canais institucionalizados, foram por outros contatos. Por exemplo, a Damares Alves foi fundadora da Ana Júlia, né? Então, assim, tem uma questão ali, uma vinculação pessoal, né, de projeto, de trajetória pessoal. E o que a gente viu nesse contexto é que nos outros, né, nesse período que o Matheus falou, de maior progressismo na visão de direitos humanos nos antigos governos, a gente tinha ali, no mesmo fórum brasileiro, no mesmo Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos, a gente tinha diferentes visões, todas assentadas pela defesa e pelos princípios constitucionais, mas diferentes visões. A gente tinha diferentes atores ali que poderiam colocar a sua voz. O que a gente viu foi que esses atores foram tirados de jogo e substituídos por um ator, né, que é a Ana Júlia ou outros atores ali, o Matheus sabe todos os nomes essas outras agremiações religiosas que passaram a ocupar esse espaço. Então, o que a gente viu foi, de fato, uma perda de participação social. De fato, o que o bolsonarismo conseguiu fazer foi vincular a política externa a uma plataforma eleitoral. E isso é novo. Ele conseguiu vincular a política externa a uma plataforma eleitoral que as pessoas começaram a gostar ou não da política externa e votar ou não em Bolsonaro a partir das posições internacionais de seu governo. Então, é uma apropriação errada desse argumento, né? Porque o que a gente viu foi foi cercear o acesso às organizações e privilegiar apenas um tipo de visão, uma organização. Então, se a gente tinha antes um debate interno dentro do governo sobre qual seria a política, sobre quais seriam as estratégias, sobre quais seriam as posturas dessa temática, a gente passou a ter uma voz, mesmo que com outros atores, mesmo com atores da sociedade civil, mas uma voz alinhada. Então, a gente ouve ali, por mais que se politizou, não se pluralizou esse debate, né? Eu acho que tem uma questão bem interessante, que é os estudiosos, né, a literatura sobre extrema-direita, no Brasil, mas também fora do Brasil, vem mostrando que, via de regra, a extrema-direita, e isso acaba se manifestando na política externa também, tem um entendimento míope de democracia. Então, democracia como regime das maiorias. Isso a gente viu da boca do Bolsonaro explicitamente, mais de uma vez. Exatamente, e de povo. E aí, isso entra em choque direto com direitos humanos, seja na sua faceta doméstica, seja na sua faceta internacional. Porque é esse tempero entre democracia e direitos humanos que faz com que o entendimento de democracia não seja o regime das maiorias, mas sim o regime em que as minorias podem se expressar diante das maiorias.
Então, muitas vezes, nesses discursos internos, para esse eleitorado, seja via Ana Júri, via Damares, via até outros atores que depois a gente pode mencionar, essas posições retrógradas do Brasil eram justificadas para esse eleitorado como posições que estavam atendendo à visão da maioria do povo brasileiro. Então, tem uma construção embutida nessa atuação, né? Além disso, acho que esse era o principal, para dar uma pitada na pergunta sobre insulamento, que vem na fala do Geraldo, mas apareceu na fala do Felipe também. Eu já tive um outro momento de pesquisa com alguns orientandos, até cheguei a publicar sobre isso, tem outras coisas para sair, sobre, por exemplo, a atuação do Brasil na década de 2000, principalmente, na temática LGBT, no plano internacional, em que o Brasil, externamente, tinha posições muito mais progressistas do que internamente, justamente pelas próprias características da política externa, em que esses atores mais conservadores, retrógrados, não estavam alcançando, porque as organizações progressistas de direitos humanos, que são a maioria no Brasil, já tem uma institucionalidade construída, já tem uma expertise de como atuar nesses fóruns, nesses espaços. E a grande novidade do governo Bolsonaro é que essas instituições de caráter mais retrógrado, que a gente está falando da Ana Júri, mas a gente pode citar o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, são instituições que, ao ter essa oportunidade de, por vias informais, participar da política externa, pegaram gosto e estão aprendendo agora a participar das vias do ponto de vista formal. Então, a Ana Júri, por exemplo, já tem acesso, já tem status na OEA. Só não conseguiu na ONU porque a China e Cuba seguraram o rojão e disseram que não era para conceder o status do ECOSOC para a Ana Júri, mas isso está em disputa. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião, eu virei um maníaco pela Damares, pela Ângela Gandra, e por todo, depois eu posso falar sobre a Ângela Gandra também, e por essas organizações, o que elas fazem, eu fico mandando para a Débora quase diariamente há anos, e é impressionante como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que é super conservador, está querendo participar de discussões da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, o governo Bolsonaro, a gente pode até ter revertido até de maneira até célere essa política externa, agora com Lula, Silvio Almeida. No entanto, esse espaço que se abriu às organizações conservadoras vai ser mais difícil de reverter, porque na medida em que elas estão adquirindo a expertise de atuação, inclusive com organizações norte-americanas, em várias organizações norte-americanas super conservadoras que têm status na ONU, participam, e isso me parece que veio para ficar e está um pouco fora do radar. Lógico que a gente está... eu vi o discurso do Silvio Almeida ontem e estou altamente contemplado, né? Foi emocionante, claro, que bom, né, que revertemos essa posição, mas me parece que a disputa na sociedade civil, ela veio para ficar. E tem um outro detalhe que na medida em que o governo, historicamente, as organizações de direitos humanos no Brasil, na sua faceta com a política externa, elas foram sofisticando a sua participação. Então, elas partiam no começo de um entendimento de confronto, Estado, sociedade civil, só de cobrança, e com o passar do tempo, com a pluralização da política externa brasileira como política pública, essas organizações de direitos humanos passaram a participar também das discussões de formulação, ou seja, uma faceta mais cooperativa com o Estado, de contribuir, né, com a formulação da política externa de direitos humanos. E o governo Bolsonaro, na medida em que ele interrompe, ele faz com que as organizações de direitos humanos voltem a um modus operandi de puro confronto com a política externa brasileira. Então, você não tem mais o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, e você tem o coletivo RPU, né, puxado pelo IDDH da Fernanda Lapa, lá de Joinville, que se organiza basicamente para confrontar o Estado, porque é a única coisa que restou, né? Então, as engrenagens foram movidas de uma maneira que algumas delas a gente conseguiu reverter, eu acho, com a vitória do Lula, com o Silvio Almeida e tal, mas algumas não necessariamente, tá? Acho que isso é importante mencionar para o grande
público ouvinte do Chutando a Escada. Uma coisa assim que a gente tem que ficar de olho, e assim, a sensação que eu tenho é que isso está acontecendo há muito tempo, só que a academia passou a ver principalmente essas ligações entre uma postura mais reacionária, mais retrógrada, política de direitos humanos e essas redes transnacionais que misturam extrema-direita e religião. Isso está ocorrendo há alguns anos, né? E aí a gente pode ver as grandes missões dos Estados Unidos aqui, né? Que incentivam um tipo de igreja, um movimento mais neopentecostal, e que isso vem junto, né, uma ideologia própria, vem junto uma preferência política, vem junto uma ideia de cristianismo como superior às outras religiões, né? E isso está acontecendo há um tempo. E agora a gente viu isso de forma mais explícita por causa da participação desses grupos no governo, que até então estavam, né, de maneira mais diluída aí entre a sociedade. Então, a gente tem ali, quando uma estratégia que eu quero fazer agora, dando continuidade a essa agenda de pesquisa, é ver justamente essas alianças transnacionais, internacionais, desses grupos domésticos do Brasil com esses grupos conservadores ou reacionários dos Estados Unidos e de outros países, né, da Hungria, da Polônia, e de como isso está acontecendo há um tempo. As instituições têm ganhado expertise e a própria concepção, o próprio conceito de direitos humanos está em disputa, né? Uma coisa que era meio que inequívoca há alguns anos, ela está em disputa. Então, a gente chega a ver Mike Pence falando que direitos humanos são direitos naturais, sabe? Quase voltando ao justnaturalismo, né? Então, a gente tem uma disputa aí sobre qual seria o conteúdo, a substância da defesa aos direitos humanos. A gente vê também associada a esse discurso uma defesa de uma liberdade de expressão irrestrita, então no sentido, né, eu posso ser contra direitos de minorias sexuais, porque isso está na minha liberdade de expressão, e isso é garantido pela minha fé ou pela minha religião, e isso está na base dos governos autoritários do mundo, está na base do governo Trump, está na base do Orbán, esteve na base do governo Bolsonaro, e isso mobiliza a paixão das pessoas. Estava na base do nazismo, né? Estava na base do nazismo, está na base do fascismo, e isso mobiliza a paixão das pessoas, né? As pessoas, as maiorias ditas, entre todas as aspas possíveis, injustiçadas, vem ali um eco e isso mobiliza muito o tipo de atuação de quem se identifica com esse discurso. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Foi muito boa essa sua fala aí sobre essa teocracia bolsonarista, né, o que ela significa. Mas a gente citou aqui muitas vezes o nome da Damares Alves. Eu acho que a gente sempre passa por ela, né, muito rapidamente, e a gente não para falar um pouco mais com um pouco mais de profundidade, né, sobre o que ela significa, né, para além de ser a referência aí do Terrivelmente Cristão, ou seja, o título, né, do texto. A Damares, ela tem uma história muito complicada, né, para ficar por aí, né. Eu não vou nem entrar no Jesus da Goiabeira, porque aquilo ali é uma história que eu aprendi a não fazer piada, porque obviamente ela foi vítima de um abuso, né. Ela tem uma relação também muito, muito estranha com povos originários, né, que isso está na história dela também, está na biografia dela. E aí daí vem uma agenda
agenda, desde muito antes, né, da gente conhecer a Damares, essa fixação, né, pela exploração sexual de menores, né, e todo discurso que a gente fica até um pouco enojado, né, de vê-la o tempo inteiro discutindo essas coisas, né. Isso vem de muito antes. Ela era pastora da Igreja Quadrangular. Depois, Geraldo, para dar o cheque aí na sua lista de coisas que eu falo, né, ela tem uma passagem pela Lagoinha de Belo Horizonte, né. A Débora é de Belo Horizonte, conhece a Lagoinha muito bem. E crente. Tem essa coisa. Eu sou de Belo Horizonte e crente, então, tipo assim, eu conheço muito a Lagoinha. Então, conhece bastante. Então, a Lagoinha marcou uma geração, né, de evangélicos, né, quer seja por conta do trabalho que fizeram na música, ou a BH, de certo, foi uma força, né, religiosa importante. E a Damares passa por ali. E até chegar, né, a Brasília, pelo que eu me lembro, assim, de ler, pelas mãos do Magno Malta, como assessora política, né, e depois ela cai para cima no governo Bolsonaro com esse ministério, um ministério poderoso, assim, talvez não em termos de orçamento, mas em termos da agenda dessa teocracia, né, bolsonarista, com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e servindo para fazer isso que vocês mencionaram, né, politizando a política externa brasileira, né, dinamizando principalmente com o eleitorado evangélico por se colocar como uma grande defensora, né, dessa moralidade cristã à disposição do Estado brasileiro. Além da Damares, e a Damares não é apenas um nome, né? No artigo que vocês publicaram, o Ministério aparece como um ator importante, que inclusive tem por estratégia o controle da agenda. Em grande medida, ela foi bem sucedida, só não foi totalmente bem sucedida porque o coletivo RPU, como o Matheus já colocou aqui na discussão, passa a atuar de fora para dentro para expressar a divergência que os especialistas em direitos humanos passam a ter do governo Bolsonaro. Mas passou aí também rapidinho na fala do Matheus o papel da Ângela Gandra, né? Trabalhou no Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos com a Damares, se eu não me engano ela foi secretária, alguma coisa lá dentro, né? É uma jurista que tem uma passagem por uma outra instituição que é importante, para além da Lagoinha, né? Que é a Mackenzie, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bolsonaro foi até lá várias vezes, né? Havia uma predileção por esse tipo de instituição em detrimento, por exemplo, das instituições federais, como a gente está careca de saber. Mas a Igreja Presbiteriana também ocupou um papel importante, né, nesse desmantelamento da política externa brasileira para os direitos humanos, e a Damares é um pouco um ponto nevrálgico disso, né? Porque além de juntar diferentes denominações, ela também tinha uma atuação no Congresso Nacional, por ter sido assessora, conhecia ali os grandes figurões, né, da bancada evangélica, como o Magno Malta, por essa porta de entrada. Tinha esse trabalho, entre muitos aspas, missionário com povos originários e tal, e ela desponta, e junto com esses traumas que ela talvez carrega de infância, né, a gente tem uma epifania, ou seja, uma tempestade perfeita, né, que gera discursos bizarros, como o último que a gente viu na véspera do segundo turno, quando ela dizia, né, que no ministério encontrava crianças de 2 ou 3 anos para fazer sexo anal com a conivência do Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram disso? Que depois ela foi instigada a mostrar o número 100, né, o ofício, né, e não tinha documento algum, ela inventou a história. Enfim, eu resgatei essas duas figuras, né, porque eu queria ouvir de vocês a importância tanto da Damares quanto da Ângela Gandra nessa discussão toda, pra gente também deixar registrado isso aqui no episódio. Assim, eu tô num lugar nessa pesquisa de muito... É um lugar muito esquisito, porque eu sou evangélica, minha família é evangélica desde os primórdios. Não existe gente que não é evangélica na minha família, para os dois lados. Eu sempre fui presbiteriana, inclusive, apesar de hoje não ir mais à igreja, enfim. Então, assim, é muito louco, porque eu vi meio que essa coisa nascendo há uns 10 anos atrás, e ninguém tinha noção na época do que ia virar. Eu não sei se eu já ouvia Damares falar em igreja, acho que não, porque eu não ia na Lagoinha e tal, mas a gente sabia da presença desse discurso, sabe? Um discurso assim,
a igreja tem que ser a consciência do Estado, a igreja tem que moldar. Isso estava ali, isso ganhou corpo e ganhou, né, personificação em políticas públicas no governo Bolsonaro. Então, é muito estranho, assim, essa relação, porque eu já vi isso tudo passar, assim, pela minha vida em algum momento. E a Damares, como o Felipe muito bem falou, ela tem ali algumas características que são muito, entre aspas, vendáveis, né? Muito fácil de vender e se gostar da Damares, assim, para uma mulher, por exemplo, de periferia, que é a maioria, por exemplo, dos evangélicos do Brasil. A Damares é uma mãe solteira, né? A adoção da filha dela é altamente questionável, mas é uma mãe solteira que sofreu abuso dentro da igreja, mesmo tendo pai pastor, que conseguiu ascender, né, socialmente, que tem ali uma preocupação com crianças e com violência sexual contra crianças. Quem não tem, tipo assim, é uma pauta que é muito fácil de agarrar, e é uma pauta que também a religião às vezes associa de forma errônea com a questão da orientação sexual. Então, assim, ela conseguiu mobilizar isso muito bem. E se eu te falasse, se você me falasse há 10 anos atrás que a Igreja Presbiteriana estaria junto com a Damares Alves, que se auto-intitula pastora, ou que é pastora, numa igreja que não reconhece o ministério, eu falaria assim, impossível. Tipo, a Igreja Presbiteriana não entra nesse rolê. E entrou pra caramba, né? Entrou, como você disse, com o André Mendonça, com o ex-ministro da Educação. Então, ela entrou quase que como a parte erudita ali do governo, que dá ali um fundamento, uma legitimidade jurídica, e o Bolsonaro conseguiu fazer isso muito bem ao navegar pelos evangélicos, capitaneado pela Damares. Ele nunca se identificou, né? Ele é católico e foi batizado, e ele é cristão, ele não está vinculado a uma denominação específica, então ele agrada neopentecostais e presbiterianos, que são históricos. Ele conseguiu navegar muito bem nesse mar dito protestantismo ou o mundo evangélico brasileiro. E eu acho que a Damares tem esse papel, né, de conseguir unificar, por ser mulher, por ser, em alguma medida, bacharel em direito, né, ter ali uma erudição e ter sido violentada e ter uma atuação protagonística em Brasília. Ela conseguiu ali capitanear essas forças que durante muito tempo no Brasil foram forças dentro do mundo evangélico, mas dissonantes, né, que acreditam em coisas e têm práticas religiosas diferentes. Eu acho que essa exposição da Débora é muito elucidativa. Inclusive, quando a gente comecei a me debruçar sobre a atuação da Damares, a Débora já me fez esse alerta a partir do background dela. Ela falou, olha, há muito tempo isso está sendo dito nos espaços, não é uma coisa de agora, que agora ganhou corpo, né? Ganhou corpo e ganhou capital eleitoral, né? Mais do que corpo. Mas para além disso que a Débora disse, que acho que já ilumina muita coisa, tem a importância da Damares, que foi pouco dito, eu acho, que é o seguinte: enquanto nós temos o Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, meio que os dois faziam uma tabelinha. Era o tempo todo eles dividindo os espaços quando tinha a ver com isso, né? O próprio Consenso de Genebra, que é basicamente uma articulação ultraconservadora para tentar dar um entendimento retrógrado ao direito internacional de direitos humanos, vamos dizer assim, especialmente com foco no combate ao aborto. Então, havia essa articulação muito constante dos dois. Quando fica insustentável a posição do Ernesto e ele cai, e aí você tem o Carlos França, que vem com um verniz muito mais sofisticado e, inclusive, eu acho que deliberadamente para sair de cena, para tirar um pouco o Itamaraty dessa pauta, apesar de ter aceitado o cargo, a nossa pesquisa ainda não se debruçou de maneira sistemática sobre o período do Carlos França, que é algo que eu acho que a gente tem que fazer. Mas, de antemão, eu já percebi, e acho que pretendo argumentar isso nos próximos textos, que na medida em que o Ernesto cai, todo esse espaço, digamos, de atuação retrógrada do internacional é capitaneado pela Damares. Seja porque ela aproveita esse espaço, seja porque o Carlos França não quer ser associado a isso. Apesar do comportamento da polícia não ter mudado muito. Mas então ela tem uma importância muito grande. Porque quando, vamos supor, se caiu, se o Carlos França não queria assumir, ela assume essa pauta, ela abraça de corpo e alma e começa a protagonizar esses espaços. Não tem uma disputa mais desse protagonismo. Não sei dizer se havia uma disputa, mas não há mais essa divisão desse protagonismo. Então, isso é muito importante. Mas a atuação da Damares, ela é potencializada pela atuação da Ângela Gandra. Quem é a Ângela Gandra? Ângela Gandra Martins.
Ângela Gandra Martins é nada mais, nada menos a filha do Ives Gandra. É um jurista muito conhecido, extremamente conservador. Para o ouvinte ter ideia, é aquele jurista que produziu mais de uma vez pareceres dizendo que as Forças Armadas, sim, têm poder moderador, uma interpretação antidemocrática. Mas ele é um tributarista, não é? Sim, sim. Vamos pontuar só, né? Ele é um tributarista. É uma linhagem, tem o irmão também da Ângela Gandra e tal. Enfim, então ela vem dessa linhagem, e enquanto a Damares ela ocupa esse papel de, apesar da erudição, da formação em direito, a Damares ela ocupa um papel de diálogo com um extrato maior da população, ela meio representa o povo ali, né? Até no jeito que ela fala, ela se vende assim, né, politicamente. A Ângela Gandra, não. Se você for acompanhar as redes, ela é muito menos popular, muito menos conhecida pelo próprio eleitorado do Bolsonaro, só que ela traz os acessos internacionais que a Damares não tinha. Além, ela é colocada para chefiar a Secretaria da Família. Esse é o nome da secretaria. E essas articulações internacionais, principalmente com o leste europeu conservador, Hungria, Polônia, quem fazia, e longe dos radares, não de todo mundo, acho que o Jamil cobriu algumas coisas, a Juliana Dalpiva cobriu também, mas longe do radar, inclusive nosso, né, que estava tentando combater ali o governo Bolsonaro, é a Ângela Gandra. A Ângela Gandra circulando com políticos ultraconservadores, católicos da Polônia, produzindo. É isso que eu quero argumentar. Essa expertise que as organizações retrógradas adquiriram não é espontânea. Esse intercâmbio está sendo feito como obra de atores. E um dos atores muito importantes para essa articulação internacional é a Ângela Gandra. A Ângela Gandra teve uma passagem por Harvard, eu não sei exatamente como, pode ser aqueles visiting, mas ela vem disso o tempo todo. Ela vem disso o tempo todo, como alguém com formação, sabe? Ela tem um discurso razoável e ela circula o tempo todo nessas pautas, sempre flertando com o tema da família, mas de maneira muito conservadora. Assim, para vocês terem ideia, agora ela não está mais no governo, claro, e agora ela trabalha com o tema da família no Sindicato Rural do Estado de São Paulo. Então, agora ela está municiando o agro de São Paulo a partir dessa verve da família. Então, você vê que ela circula. E o agro, aí é outro setor, né? Outro setor de forte apoio do Bolsonaro. Então, são pessoas que, lógico que a figura dele, da família do Bolsonaro é muito importante, mas Damares, Ângela Gandra, e a Ângela acho que fica mais fora do radar, são figuras muito importantes para sedimentar, para articular, principalmente fora das câmeras, assim, dos grandes. E que eu fui percebendo, assim, mesmo esse BDR ainda tem menos conhecimento sobre eles do que sobre a Ana Júri, né? Esse pessoal está circulando, sabe? Tá vindo gente da Family Watch, uma organização conservadora americana para o Brasil. Ainda tem pesquisa a ser feita, sabe? Talvez nós estamos, tanto o Geraldo, o Felipe e eu já nos irmanamos várias vezes lá no INCT e NEO, né, sobre os Estados Unidos. Mas eu acho que se fizer uma pesquisa follow the money, seguir o dinheiro, porque essas políticas têm dinheiro envolvido, são viagens, a gente vai achar vínculos muito evidentes com essas organizações, principalmente dos Estados Unidos. E essas articulações são mantidas por atores como esse, ou atrizes, no caso, como a Ângela Gandra. Só para complementar, a Ângela é católica, né? Então eu acho que faz essa dobradinha, assim, a Damares evangélica, a Ângela Gandra católica, e somos todos cristãos, que eu acho que é o que o Bolsonaro tenta fazer, essa amálgama que ele tenta trazer do discurso religioso dele. E sobre a Ana Júri, acho que é importante dizer algo, porque muitas vezes na nossa leitura, como nós somos, né, estamos muitas vezes do outro lado do espectro político, quando a gente pensa na Damares, na atuação de gente como Magno Malta, a gente tende a relacioná-los com uma atuação histriônica, né? Uma atuação performática e tal. Mas organizações como a Ana Júri, da qual a Damares é uma das fundadoras, não tem uma atuação desse tipo. É uma atuação muito sóbria. Então, por exemplo, quando o Ernesto Araújo fala que tem que tirar o termo gênero, lembra? Os diplomatas deveriam não usar isso, quando fosse usado deveria batalhar por uma definição ligada a sexo biológico. A Ana Júri produz um documento grande, jurídico, fundamentando essa posição e apoiando e dando os fundamentos de por que essa posição é legítima, é correta. Então, a disputa está ocorrendo de variadas maneiras, sabe? Não é apenas nesse terreno, digamos, mais da performance, apenas nos palanques.
há um ideário, né, por trás. Por isso que é interessante estudar não apenas os personagens, mas as organizações. Porque se tem uma coisa que eu aprendi como cientista político, criou a instituição, tem consequência. Instituições deixam marcas. Então, uma organização como a ANAJURE está deixando já as suas marcas. Se o ouvinte, ou depois a gente pode até deixar aqui na descrição do podcast, tem o documento. Você dá um Google aí, você vai achar o documento da ANAJURE fundamentando a posição do Ernesto de combater gênero na política externa. De fato, as instituições deixam rastros, né? Eu acho que a ANAJURE é um exemplo bem acabado disso. A gente vai ter que estudar isso mais a fundo. Eu acho que o trabalho que vocês realizaram, além de tudo, criam, como você mencionou, né, uma estratégia de sistematização desse tipo de atuação, né, segmentando ali interesses, preferências, atores, estratégias. Eu acho que vale a pena o leitor que quer trabalhar com esse tema conhecer, não só, né, os achados, mas como se organizou metodologicamente, né, a atuação internacional desses atores. Eu sei que o Chutando a Escada ele é muito ouvido por alunos e pós-graduados de relações internacionais. E, felizmente, dentro de RI, né, de Relações Internacionais, tem uma nova geração que é muito interessada em estudar direitos humanos e questões de gênero, questões da interseccionalidade, eu diria, racial também. E a gente sempre tende, e eu entendo perfeitamente, a querer estudar aqueles atores e agentes com os quais nós concordamos, que lutam pelas coisas que a gente acredita. Então, isso aí está sendo estudado desde, como disse a Débora, do efeito bumerangue, desde antes até, né, de como os agentes, né, do Cone Sul lutaram contra a ditadura e como se articularam para tentar derrubar as ditaduras latino-americanas, as formas de pressão. No entanto, tendo em vista tudo que aconteceu no mundo, nos últimos tempos, é urgente que nós também estudemos aqueles que lutam contra direitos humanos e democracia. É muito urgente que nós entendamos as estratégias, os recursos, os interesses. Eu sei, não é fácil, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Às vezes é difícil mesmo, dependendo dos seus marcadores de diferença social. Eu sei que é difícil, mas aqueles que tiverem estômago e que desenvolvam uma curiosidade um pouco mórbida, que foi o meu caso, se debrucem, porque a gente precisa urgentemente entender como eles atuam. Senão, nós não vamos conseguir, inclusive, produzir estratégias de mobilização social e políticas públicas de combate. Então, assim, se eu tivesse que deixar um recado, um convite, especialmente para quem está na graduação, na pós-graduação, aí, que nós precisamos estudar esses atores. Tá? Que vão incluir desde aqueles que são contra, vão dizer que não existem mudanças climáticas, ao pessoal que se articula para a diminuição de direitos de mulheres, enfim, acho que organizações racistas, supremacismo branco, eu acho que é urgente que nós nos debrucemos também sobre o outro lado da disputa, digamos assim, porque o ponto mais grave é que eles estão disputando a noção de direitos humanos. Isso tem a ver com o próprio governo Trump, que é uma tentativa que se chama backlash na literatura, mas vamos traduzir como retrocesso, que é essa tentativa de mudar o significado da noção, construir contranormas de maneira a dizer que direitos humanos não significa isso que a gente está dizendo, que não tem que se expandir mais o alcance dos direitos, sim que diminuir. Nós temos que ficar, como disse a Débora, lá no justnaturalismo, propriedade, liberdade individual. Então, isso é muito perigoso. A gente já tem poucos recursos, né, de luta, né? Se a gente perder mais eu acho que a situação fica mais difícil. Então a gente precisa urgentemente, mais do que denunciar, mais do que se indignar, nós devemos também, né, do ponto de vista moral, social, mas nós temos que estudar esse pessoal. Esse é o meu recado. Desobediência como forma de
Olha, gente, eu queria agradecer o tempo de vocês, a disposição de virem aqui conversar com a gente. Débora, muito legal te conhecer também, te ouvir falar. Parabéns pelo seu trabalho. Fica aqui no ar o convite para você voltar sempre que quiser. Os alunos aí da Universidade Federal da Grande Dourados estão contempladíssimos, né, com uma baita professora e pesquisadora e também certamente uma baita coordenadora de curso. Obrigado, viu? Imagina, Felipe, foi um prazer. Contem comigo. Eu que já era ouvinte, agora vou ter o prazer ou não de me ouvir. Matheus, eu não vou falar quanto tempo a gente se conhece, porque já tá começando a ficar chato, né? Isso aí. Mas você sabe, né? O carinho que eu tenho por você e pela tua pesquisa. Obrigado, viu, por voltar aqui e volte mais vezes. Imagina, Felipe. Para mim é um prazer. Eu acho que o trabalho que vocês fazem no Chutando a Escada é incrível. Vocês contribuem com a institucionalização e a popularização do campo de RI de uma maneira muito criativa, leve e acessível. E para mim é um prazer imenso assim, estar aqui com vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês, intelectual, tal, e é muito, muito prazeroso estar aqui. Essa é a grande verdade. Só de fazer um merchan, Felipe, que esse artigo nosso que saiu pela SUR, graças à política editorial da revista, ele sai em 3 idiomas. Então, tem inglês, espanhol e português. Então dá para rodar o mundão aí. E além disso, a gente ainda não tem a data exata. Débora e eu vamos participar de um lançamento desse número em São Paulo, em que a gente vai expor um pouco dessa agenda. Esse é um evento que vai ser promovido pela Conectas, possivelmente em abril. E estaremos nós lá presentes, falamos nossas minhoquinhas. Muito bom. Quando tiver data, a gente divulga aqui. Obrigado mais uma vez. E saiu o número novo da Monções também. Saiu hoje. Monções sempre. Aí, Monções, Débora também tá nessa luta. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.